Ok. Bom dia, boa tarde, boa noite, professor. Meu nome é Daniela Luiza, eu sou da turma de prática de eletromagnetismo de terça-feira e hoje eu vou estar apresentando o teórico simulado do experimento 3 de força magnética. Bom, essa é a minha matrícula aqui embaixo e o meu grupo é o grupo D. Bom, começando com o roteiro, né, do nosso vídeo, que primeiramente a gente vai começar com as perguntas e respostas, depois a gente vai fazer a simulação com os ímãs, depois a gente vai fazer a simulação com os eletroímãs e, por último, a gente vai fazer a simulação de toque magnético. Vamos para as perguntas. O que é um supercondutor? Um supercondutor é um material que apresenta duas propriedades notáveis e interligadas quando resfriado abaixo de uma temperatura característica, que é chamada de temperatura crítica. Bom, ele tem resistência elétrica zero, a resistência elétrica do material cai muito a zero. Isso significa que uma corrente elétrica pode fluir através dele indefinidamente, sem qualquer perda de energia ou dissipação de calor, né? E tem diamagnetismo perfeito, que é o efeito Meissner, que a gente vai explicar mais na frente. Bom, como propriedades elétrica e magnética, nós temos de propriedade elétrica que o material supercondutor ele tem resistência elétrica zero abaixo da temperatura crítica e que a corrente pode fluir sem perda de energia. E como propriedade magnética, ele tem diamagnetismo perfeito abaixo da temperatura crítica. Esse material expele completamente as linhas de campo magnético de seu volume, e essa é a razão pela qual os supercondutores podem levitar sobre os ímãs, como a gente consegue observar nessa imagem aqui. Vamos para a próxima pergunta. Quais são os tipos de supercondutores? Nós vamos ter os supercondutores do tipo 1, que são os convencionais, e nós vamos ter os supercondutores do tipo 2, que são os não convencionais. O comportamento dos supercondutores do tipo 1 é que eles apresentam uma transição abrupta do estado supercondutor para o estado normal quando o campo magnético excede um campo crítico relativamente baixo, ou quando a temperatura atinge a temperatura crítica. E o supercondutor não convencional, a transição do estado supercondutor para o estado normal ocorre em duas etapas e dois campos críticos. E aqui a gente tem exemplos de materiais supercondutores próximos de 273 Kelvin, que são hidreto de enxofre, decahidreto de lantânio, hidreto de ítrio, nitrogeneto de hidreto de lutécio e hidreto de lítio e magnésio. E para a nossa próxima pergunta, nós temos: o que é permeabilidade magnética? A permeabilidade magnética é uma propriedade física que descreve o grau em que um material pode ser magnetizado, ou, mais precisamente, a facilidade com que um campo magnético pode estabelecer e se propagar através desse material. Em termos simples, a permeabilidade magnética é a capacidade de um material de conduzir ou concentrar as linhas de campo magnético. E o que é o efeito Meissner, que a gente viu na primeira pergunta? O efeito Meissner é a expulsão completa de um campo magnético do interior de um material quando ele é resfriado abaixo da sua temperatura crítica, entrando no estado de supercondutor que a gente viu anteriormente. Ele diferencia um supercondutor de um condutor perfeito ideal, e ele é a base para que a levitação magnética, que a gente viu naquela primeira imagem, quando um ímã é colocado sobre um supercondutor resfriado, ou vice-versa, né? O supercondutor ele vai repelir o campo magnético do ímã. E essa repulsão cria uma força ascendente que anula a gravidade, permitindo que o ímã levite sem contato. E para a nossa próxima pergunta, o que são materiais paramagnéticos
diamagnéticos e ferromagnéticos. Materiais paramagnéticos são materiais fracamente magnéticos que são levemente atraídos por um campo magnético externo. Eles têm como propriedades a interação magnética, permeabilidade magnética, temperatura e momento magnético. A gente tem como exemplos de materiais paramagnéticos alumínio, oxigênio e platina. De materiais diamagnéticos, são materiais que são fracamente repelidos por um campo magnético externo, assim como os paramagnéticos. Eles são bem parecidos. Eles tentam expulsar as linhas de campo do seu interior. Eles têm como propriedades a interação magnética, permeabilidade magnética, temperatura e momento magnético. Nós temos como exemplo de materiais diamagnéticos água, cobre e bismuto. E os materiais ferromagnéticos são materiais fracamente magnéticos que são levemente atraídos por um campo magnético externo. Eles têm como propriedade interação magnética, permeabilidade magnética, temperatura e domínios magnéticos. Nós temos como exemplo ferro, níquel e cobalto. E o que são ímãs permanentes? Um ímã permanente é um objeto feito de um material ferromagnético duro, ou seja, que tem alta coercividade, resistência à desmagnetização. Esse material ferromagnético, esse ímã permanente, é feito desse material ferromagnético duro que foi magnetizado e, como resultado, gera seu próprio campo magnético persistente no espaço ao seu redor, mesmo na ausência de um campo magnético externo. Propriedades. Nós temos como propriedade magnética. O ímã gera um campo magnético constante no espaço e possui sempre um polo norte e um polo sul. Ele tem grande resistência à desmagnetização por campos externos ou choques. E acima da temperatura crítica, o material perde permanentemente o seu ferromagnetismo e torna-se apenas paramagnético. Com propriedade elétrica, ele é geralmente um condutor elétrico e é usado para induzir corrente em bobinas, sendo essencial em geradores e motores. E como propriedade química, nós temos que é feito de ligas metálicas ou cerâmicas, cuja composição é crucial para otimizar a alta coercividade e magnetização. Agora, nós vamos começar a nossa simulação com ímãs. Bom, primeiramente, a gente vai simular nuances, 4 tipos de ímãs. Nós vamos começar com esse ímã aqui, e a gente vai fazer os vetores nessa disposição. Depois, nós vamos fazer o segundo ímã, que vai ter o mesmo corpo desse ímã aqui, porém com os vetores nessa disposição aqui. E o terceiro ímã também, mesmo corpo do último, porém com essa outra disposição aqui, e nós vamos observar como que vão comportar, né? Como que vai se comportar as linhas de campo nesses 3 ímãs. E por último, nós vamos fazer esse ímã aqui, que é uma disposição um pouco diferente, com esse arranjamento de vetores aqui, né? Para a direita, para cima, para a esquerda, para baixo e para a esquerda de novo, né? Então, vamos lá. Ok, professor, eu já abri aqui a gravação que eu tinha feito anteriormente, né? Eu vou apenas gravar. Aqui está as minhas iniciais e os últimos 2 dígitos da minha matrícula, do projeto do imã. Começando. A gente vai começar inserindo no projeto um design 2D do máximo. Depois disso, nós vamos selecionar o Solution Type e colocar cilíndrico em torno do eixo Z. Agora, nós vamos selecionar o retângulo e vamos fazer um retângulo nessa disposição. Como não tem medidas exatas, né, a gente coloca numa disposição qualquer, só para conseguir observar. E vamos ali criar um 3D design 15 e colocar
o ângulo de 15 graus. Pronto. Aí ele vai ficar assim no modo 3D. E nós vamos selecionar e dar um Mirror Duplicate. Nisso, a gente vai clicar nele. E vai selecionar ele para o outro eixo, duplicando. Aí nós vamos selecionar os dois e juntar a disposição deles ali naquela ferramenta. Unite. Agora que nós unimos as duas disposições dos retângulos, a gente vai vir em Duplicate Around Axis, que é duplicar ao longo do eixo. Vamos colocar 330 graus e o total de ímãs que a gente vai ter lá, né, que a gente viu no projeto, 12 ímãs. Quadradinhos em torno do eixo, e aí a gente já tem a disposição do ímã redondo, como a gente tinha visto anteriormente. Agora nós vamos criar uma região e colocar o valor de 50% maior do que o ímã para poder ter uma visualização um pouco melhor. Depois a gente vai vir em projeto, vamos criar um projeto 2D. Aqui, gente, foi porque eu não criei em cima do 3D que eu tinha criado. Eu preciso criar esse design 2D em cima do design 3D que eu já havia feito. Por isso que tinha dado errado. Aí eu estou tentando consertar. Descobri, né, que a gente vai criar design 2D, dar um OK, e agora sim a gente tem o ímã no design 2D. Agora eu vou selecionar cada quadradinho desse ímã, que são 12, né? Vou apertar com o botão direito e vou em Assign Material. E vou mudar o material desse ímã para NDFE 30, no máximo. Que é o material que ele pede no roteiro, né? Depois eu vou vir em... Vou selecionar a região, vou selecionar Edges, que são cada eixo da região, né? E vou selecionar cada um deles, apertar com o botão direito, Boundary, e vou em Balloon. Aí eu dou um OK. E depois disso, agora eu vou fazer aqueles vetores que a gente havia visto, né? A gente vai ali naquela função ali, né? E vamos criar os vetores apontando para o centro de cada quadradinho. Vamos criar na outra. Do centro para fora, né? Aí a gente vem do centro e aponta para fora do vetor. Eu vou dar uma adiantada nessa parte, porque a gente vai sortir isso ao longo de todos os quadradinhos ali no Rotated. Dessa forma. Pronto, agora a gente vai selecionar cada quadradinho desse e vamos colocar ali do lado, ó, em Orientation, e vamos colocar cada quadradinho com o seu eixo correspondente. Ali são cada eixo que eu criei para cada um dos quadradinhos, né?
E a gente precisa contar essa disposição para poder ficar equivalente ao quadradinho, a cada quadradinho que a gente precisa colocar esses eixos, né? Aí eu estou fazendo esse processo, vou ali em Global, seleciono Relative CS4 e vou selecionando cada um dos eixos que eu criei anteriormente para cada um dos quadradinhos para ficar exatamente igual no roteiro, né? Eu vou adiantar essa parte porque ela é um pouco longa, né? A gente consegue observar que aqui a gente vai ter o eixinho, né, girando, então ficou certo. E aí a gente vai vir em Análise Setup, Add Solution Setup, e vamos colocar o número de passos em 15 passos e vamos dar um OK. Depois disso, nós vamos em Maxwell 3D e aqui foi porque eu achei que eu não tinha adicionado ainda, né? Eu me confundi. Deixa eu só tirar o áudio do vídeo que tá atrapalhando. Aí agora eu vou em Maxwell 2D, vou em Validation Check. Pronto, a gente consegue visualizar que tá tudo certo. Aí agora eu vou em Analyze All e vou esperar, né? Para ver se ficou tudo certo com a nossa simulação. Pronto, aqui a gente abre ali o diretório e a gente consegue visualizar aqui deu um normal completion of the simulation. Então, a simulação ficou correta. Agora a gente vai ali no diretório, abre, vamos ali nos planos. A gente vai adicionar o plano XY, apertar com o botão direito em Field Overlays, vamos em Fields, B, adicionar um B-Vector, All Objects e dar um OK. Aí aqui a gente consegue ver os vetores do primeiro ímã, né? A gente consegue ver que à medida que a gente se aproxima do ímã, nós vamos ter esses vetores apontando para várias direções, de acordo com cada disposição do quadradinho, né? Porque aqui a gente tem, quanto mais o... Deixa eu só voltar ali. Quanto mais a gente vem para o centro, as linhas vão se anulando, e do lado de fora também. E enquanto a gente se aproxima das extremidades aqui, ó, a gente consegue ver que essas linhas de campo vão aumentando significativamente. E a gente pode observar aqui, ó, nesses vetorzinhos azuis, verdes, amarelos que estão apontando nessa disposição aqui. Agora, nós vamos para a simulação do segundo ímã. Eu já abri aqui a gravação do ímã 2. Aí ele tem o mesmo nomezinho, né? As iniciais do meu nome e os dois últimos dígitos da minha matrícula. E a gente vai reutilizar o corpo do ímã que a gente fez anteriormente no ímã 1. Por isso que eu posso reciclar o mesmo projeto, né, do ímã 1. Eu vou mudar só a direção dos vetores. Então, eu apaguei a parte dos vetores e a gente vai começar com o mesmo corpo do último ímã. A gente vai selecionar as linhas da região, né, para adicionar um balão de novo. Apertamos com o botão direito, vamos em Assign Boundary, Balloon, e damos um OK.
Agora, a gente vai vir em cada quadradinho e vamos mudar de novo o material para o mesmo material do primeiro ímã. Agora a gente vai criar os eixos. Agora a gente vai usar uma ferramenta diferente, não é o Rotated, porque isso a gente pode perceber que ele não consegue partir do centro ali. Então, acaba que a gente vai ter que usar aquela outra ferramenta ali de baixo, que é o Both, e vamos fazer os campos mais ou menos igual está no projeto. Esse primeiro quadradinho para baixo. Aí nós vamos fazer outro eixo apontando na diagonal para a direita, embaixo. Aí a gente vai fazer um outro eixo partindo do centro, indo para a diagonal, só que agora apontando para a diagonal direita superior. Aí a gente vai fazer um outro eixo apontando para cima. E vamos repetir o processo ao longo de todos os quadradinhos. Eu vou dar uma adiantada, para a gente não ficar no mesmo muito tempo na mesma coisa, mas vocês podem ver que eu estou criando cada eixinho em cada disposição que a gente tem lá no roteiro do teórico simulado. Pronto, e agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no último. Eu vou apertar em cada quadradinho que a gente vai ter e vou corresponder com o eixo que eu criei, né? Vocês podem ver que ficou nessa disposição os eixos. Agora eu clico nesse quadradinho, no Align Global Orientation e mudo para Relative CS1. E faço a mesma coisa repetidamente para os outros quadrados. Vocês podem observar que Align Global a gente muda para CS2. Mudamos agora para CS3, CS4 e assim vai. Vamos dar uma ajeitada. Essa parte é bem demorada mesmo. Agora a gente vai em análise setup, a gente vai add solution setup e vamos colocar 15 passos, que nem no primeiro ímã. Vamos ir em validation check. Pronto, a gente viu que está tudo certo e agora a gente vai em analyze out para de fato consolidar nossa simulação. Esperando um tempinho para ela renderizar. Aí a gente vai vir ali embaixo, abrir o diretório do projeto, ver se está tudo certo. E normal completion of simulation. Então está tudo correto com a nossa simulação. Agora a gente vai analisar como ficaram as linhas de campo. A gente vai abrir o diretório desse nosso segundo ímã, que a gente tem ali selecionado. Vamos em selecionar o plano XY e vamos em Field Overlays. Aí a gente vai adicionar um B-Vector e vamos selecionar todos os objetos. Pronto. Aí a gente vai ter essa disposição das linhas de campo. Eu vou só modificar como ficaram essas linhas de campo para a gente conseguir observar melhor. As linhas de campo estão apontando de acordo exatamente com a disposição dos vetores que a gente viu lá no roteiro. Eu vou mostrar para vocês. Ó. A gente tem aqui essa disposição das linhas de campo no centro do ímã, subindo, né, que a gente viu que esse vetor aqui vai apontar para cima.
E aí a gente vai ter ele descendo aqui da forma como está no roteiro, ele aqui vai ficar apontado para baixo. Então ele vai descer aqui na direita e ela vai descer aqui na direita, criando essas características do campo magnético. Então ele vai rodar dessa forma aqui, ó. Como a gente observou lá no roteiro. Eu vou até voltar no roteiro para a gente poder observar melhor. Olha aqui. Ficou exatamente como na disposição do roteiro. Ela vem aqui e sobe, e vem aqui e sobe de novo. E agora a gente vai para a simulação do nosso terceiro ímã. Então eu vou lá selecionar o vídeo do nosso terceiro ímã. No terceiro ímã, eu fiz exatamente a mesma coisa do último ímã, do segundo. Eu reciclei o projeto do ímã 1, apenas criei outro design 2D em cima do design 3D. E agora a gente vai mudar a direção dos eixos dos nossos vetores, né? Para onde que vai apontar as linhas de campo. Então, eu já fiz aquele processo de adicionar nas edges, cada um dos... adicionar um balão nas edges e, enfim, aquelas outras coisas para dar uma adiantada. E agora eu vou só fazer de acordo com o roteiro as linhas do campo. A gente vai ter essa disposição uma adiantada como eu fiz nas outras, né? Dessa forma. A gente conseguiu criar todos eles, né? Vamos ter cada uma das nossas linhas de campo. Essa disposição que eu estou selecionando aí, que eu já desenhei, de acordo com o roteiro, né? Ah, outra coisa, eu já tinha mudado no começo também para o mesmo material dos outros dois ímãs, no ímã 3 eu tenho o mesmo material, e agora eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz no ímã 1 e no ímã 2, eu vou corresponder cada eixo a sua respectiva parte do ímã, né? Para a gente conseguir observar como vai ficar isso nas linhas de campo. Então, eu vou adiantar essa parte também, porque eu estou selecionando cada uma das partes, indo em Orientation, Global, e mudando o eixo correspondente. Como a gente pode observar ali. Vou dar uma adiantada. Pronto. Nós vamos ter, agora a gente tem, cada um tem o seu próprio eixo. Agora a gente vai vir em análise setup, adicionar os pontos do setup e colocar 15 passos como nos últimos. Dão OK, aí eu venho em validation check, dou OK, tá tudo certo, e venho em analyze all para ele poder analisar a nossa simulação e ver se ela vai correr de acordo com o esperado. Pronto, ali a gente consegue ver embaixo normal completion of simulation, então tá tudo certo. A gente vai selecionar o plano XY, vamos em Field Overlays, Fields, B, e adicionar um B-Vector. Ele deu errado porque eu tava apertando no diretório errado, né? Tem que ir no Arduino correspondente. Aí a gente aperta em Field Overlays, adicionamos um B-Vector, selecionamos todos os objetos e damos um OK. E pronto, a gente consegue ver essa disposição. Aí eu vou só modificar para a gente conseguir visualizar melhor essas linhas de campo, né? Vou diminuir um pouco o tamanho das setas. E vou
diminuir o espaçamento entre elas, para a gente conseguir visualizar como isso vai ficar. A gente consegue ver da melhor forma possível. E a gente consegue perceber como que ficou, né, a disposição das nossas linhas de campo. Ó, elas apontam aqui para a direção de cada vetor e elas têm essa disposição de ficarem dessa forma aqui, apresentam essa curvatura, né, que a gente consegue observar. Ó, a gente consegue observar bem que as linhas vão vir aqui, ó, e vão dar uma volta em cada um dos vetores ao lado, né? Vai formar como uma espécie de uns círculos em volta de cada uma das partes do ímã, das 12 partes, a gente vai ter essas espirais aqui, ó, em que as linhas vêm, sobem e descem e formam uma espécie de espiral em cada uma delas, de acordo com a disposição que a gente vai ter lá no roteiro, né? E agora nós vamos para o ímã 4. Bom, começando agora o ímã 4, ó, eu coloquei já o novo nome do projeto, né? Porque a gente não vai conseguir reciclar o corpo dos outros ímãs, porque esse ímã é retangular. Então, eu criei aqui tá as iniciais do meu nome e os 2 últimos dígitos da minha matrícula. A gente vai começar adicionando um design 3D. Vamos adicionar o retângulo e vamos criar um retângulo de forma arbitrária ao longo do nosso eixo XY. Aí a gente vai selecionar esse retângulo e vamos em Duplicate Along Line. Então, a gente vai duplicar esse quadrado ao longo da linha do eixo Y. E a gente vai duplicar isso 5 vezes. Então, a gente vai ter esse ímã dividido em 5 partes. Agora, a gente vai mudar as cores desse ímã apenas para uma forma de visualizar melhor. Vamos selecionar todos os quadradinhos e vamos mudar o material para MDFE, tal qual os outros ímãs que a gente confeccionou. Feito isso, a gente vai criar uma região de aproximadamente 100% maior do que o nosso ímã, né? Para a gente conseguir visualizar bem as linhas de campo. Vamos vir e criar um design 3D, 2D na verdade, em cima daquele design 3D, para a gente conseguir visualizar. Vamos ajeitar o eixo e deixar ele dessa forma para a gente conseguir desenhar as linhas de campo melhor. Vamos em selecionar Edges, Assigned Boundary e criar um balloon nessas linhas da região, tal como a gente fez com os outros ímãs. E vamos em selecionar Objeto agora e fazer as linhas de campo igual pé de roteiro. A primeira vem para a direita, a segunda é para cima, a terceira vem para a esquerda, apontando ali o eixo X, como a gente pode ver. A gente vai ali, adiciona both e faz uma para baixo.
e faz outro eixo de novo apontando para a direita. Agora, a gente vai em Análises, Add Solution Setup, colocar 15 passos. E vamos corresponder cada parte do ímã ao seu respectivo eixo. Então, a gente seleciona o segundo quadradinho, vem na Orientation e seleciona o eixo, e a gente faz isso para cada um dos quadradinhos. Pronto. Feito isso, nós vamos em Validation Check. Então, ok, vou em Analyze All e espero essa simulação renderizar, né? Vai ser normal aqui? Eu acho que tem que ter. Pronto. Aí aqui eu vou selecionar o eixo XY, vou criar um B-Vector, selecionar todos os objetos, dar um OK. E pronto, a gente vai ter à disposição das nossas linhas de campo. Eu vou só organizar essas linhas para a gente conseguir visualizar melhor. Selecionei com o botão direito e vou em Modify. Vou diminuir um pouco o tamanho das setas, né? Dos vetores. Pronto, com um tamanho satisfatório. Agora eu venho diminuir o espaço entre eles, né? E aqui a gente consegue observar bem como que fica isso, né? Da forma como ficou organizado os vetores, ó. O vetor que está apontando para cima, ele vai vir aqui, vai dar a volta e vai apontar exatamente para a direita, que foi como o primeiro quadradinho teve o seu eixo organizado, né? Que foi apontando para a direita. Então, essas linhas de campo vão corresponder, esses vetores, da forma como a gente organizou eles, né? Então, ela vai vir aqui para cima, vir aqui para a esquerda e vai dar essa volta. E a mesma coisa aqui, ó. A gente vai vir para esse outro, que está apontando para baixo, e ele vem aqui, ó, subindo no outro quadradinho vermelho, né? Esse aqui está apontando para cima e esse aqui para baixo. E ele vem aqui para a direita e dá a volta nele mesmo, assim como o que está apontando para cima. Então, essa foi a disposição de como ficou as nossas linhas de campo, como a gente consegue observar mais de perto. Então, essas foram as simulações do ímã 1, 2, 3, dos ímãs 1, 2, 3 e 4. Para simulação dos eletroímãs. Bom, o que nós vamos fazer? Nós vamos montar um eletroímã, onde na placa de fora a gente vai ter esse material aqui, né? Que vai ser o material X, que a gente vai ver primeiro qual vai ser a disposição dos materiais. E na parte de dentro a gente vai ter uma bobina de cobre. Bom, a bobina vai ser 3x3. Esse L aqui é esse mesmo L aqui, que no caso do meu grupo é 50 milímetros. Então, na hora que a gente for fazer lá a nossa simulação, a gente vai ter que
colocar as medidas da bobina aqui como 3 vezes 50. E a gente vai fazer a mesma coisa para a disposição do nosso material externo, né? Da nossa placa externa, que vai ser de um L de espessura, então vai ser de 50 centímetros de espessura. E a altura e largura a gente vai ter 9 vezes 50. Como meu grupo é o grupo D, vai ter essa disposição aqui. Então, ela vai ficar assim, né, no 3D, no desenho 3D. E a gente vai desenhar dessa forma, né? E nós vamos repetir o processo dos materiais que nós vamos confeccionar esses eletroímãs. Então, a gente vai analisar o vetor campo magnético, a magnitude do campo magnético e as linhas de fluxo, que a gente vai analisar os resultados, né? Então, os materiais escolhidos foram como condutor perfeito, que é o que a gente vai fazer primeiramente, a gente vai ter diodo. Aí depois, para os materiais paramagnéticos, nós vamos ter alumínio e magnésio. E para os materiais diamagnéticos, a gente vai ter cobre e prata. E por último, para os ferromagnéticos, a gente vai fazer de ferro e de níquel. A única mudança que vai ter entre cada um desses tópicos vai ser o material da nossa placa externa lá, que a gente observou, dessa parte azul aqui, né? Em volta da bobina. E, então, a gente vai, em cada um dos eletroímãs, a gente vai reciclar o corpo dos anteriores. Então, a gente vai ver que essa parte é até mais rápida do que a última, porque é bem fácil, né, mudar o material no ANSYS. E nós vamos conseguir observar isso e nós vamos fazer a análise de cada um desses três, do vetor, do campo magnético, da magnitude do campo e das linhas de fluxo. Então vamos lá. Bom, vamos começar. Primeiro eu vou nomear o nome do meu projeto, né? Vou renomear, na verdade. Então a gente vai colocar o condutor. E vou colocar as iniciais do meu nome e os últimos 2 dígitos da minha matrícula. Ficou daquela forma ali. E agora a gente vai criar um projeto 2D e vamos desenhar cada quadradinho de acordo com aquela disposição que a gente viu no nosso projeto. Então, a gente vai começar selecionando um retângulo, criando esse retângulo. Nós vamos apertar duas vezes nele, né? 2 vezes em cima dele, para poder editar as dimensões dele. Eu só estou dando uma olhada em cada uma das propriedades, né? E vamos colocar no eixo X 9 vezes. No caso aí é 50, porque eu tinha confundido o meu com do outro grupo, do grupo B, e tinha colocado 30, mas depois eu vou modificar isso e a gente vai ver ao longo do vídeo, né? Aí a gente vai ter esse quadradão aí. Eu vou fazer outro quadrado que vai ser... Aí aqui eu modifiquei, vocês podem observar, eu modifiquei para 9 vezes 50, né? Pronto, agora ficou certo. Aí eu vou vir aqui e vou colocar 7 vezes 50 e 7 vezes 50 também como largura desse quadrado do meio, né? Que vai ser o furo que a gente vai fazer nessa placa. E vou colocar a posição dele para ele ficar bem no centro do nosso ciclo, né? Então, eu vou colocar a espessura dele como 50 para o lado e 50 milímetros para cima. Aí agora eu vou selecionar os 2 retângulos e vou dar um subtract.
dou OK. E aí a gente consegue observar como ficou a nossa placa externa. Agora a gente vai fazer o retângulo interno, que vai ser a nossa bobina. Vou selecionar ele e vou colocar as dimensões da nossa bobina, né? Que é 3L por 3L. Então a gente vai ter 3 vezes 50 por 3 vezes 50. No eixo X e no eixo Y. Aí agora eu vou só mudar a posição dela no eixo X e no eixo Y, que aqui eu mudei as dimensões. Para eu mudar essa posição, eu vou colocar ali 3 vezes 50 para a direita e 3 vezes 50 para cima. Pronto, a gente conseguiu colocar ele bem no meio das nossas coordenadas ali, né? Vou modificar a cor, colocar a cor laranja para deixar igual no desenho do roteiro, né? Colocar a placa externa azul. E agora vamos dar o material da bobina, que é cobre. Então eu coloco Cooper, seleciono, dou um OK. Depois eu seleciono a placa externa, coloco de ouro, que é o nosso supercondutor. E pronto. É isso aqui, eu só estava verificando se tinha ficado certo. O material mesmo é de cobre mesmo, então, enfim. Agora, nós vamos criar uma região. Vamos colocar 25% de offset para a nossa região. Vou selecionar os edges, que são as linhas da nossa região, e vou selecionar cada uma delas, apertar com o botão direito e colocar um balloon. Dou um OK. Agora eu abro o diretório, vou em Análise, Add Solution Setup e coloco 15 passos. Dou um OK, que nem eu fiz na criação dos ímãs, dos primeiros ímãs. Seleciono o primeiro retângulo, a Sign Excitation, vou colocar uma corrente na nossa bobina de 500 amperes. E agora eu vou em Validation Check, dou um OK, ficou tudo certo, e vou em Analyze All para a gente conseguir consolidar a nossa simulação. Então o que a gente fez foi criar a bobina e a placa externa, né, que é do nosso primeiro material, e colocamos uma amperagem na bobina de 500 amperes. Então a gente vai selecionar o ponto XY, vamos em Field Overlays, Fields, e vamos em B, Vector, selecionar todos os objetos e conseguimos observar as nossas linhas de campo. Lá nos nossos slides, eu fiz uma análise de cada uma das linhas de campo das próximas simulações que a gente observa. Kinuro, eu só tô arrumando pra gente ficar uma disposição melhor das linhas, né? E a gente conseguir fazer uma análise boa. Ó, aqui a gente pode observar que no ouro, que é um supercondutor, né? A gente vai ter no material aqui, ó, as linhas já em volta do material já não são mais nulas. Então aqui a gente consegue observar que existe campo magnético começando já em torno do material, que é o ouro, né? E elas aumentam cada vez mais à medida que a gente vai se aproximando na nossa bobina. Que isso vai fazer com que se crie um campo magnético intenso, que ele vai se concentrar ali no interior da bobina. Na verdade,
Ele vai chegando perto da bobina e ele chega no seu máximo, mais no interior da bobina, ele vai se anulando, como a gente pode ver aqui os vetores azuis, como a gente descreveu lá nas características dos materiais supercondutores, né? Olha aqui, ó. As linhas de campo vão se anular só lá fora, ó. A gente consegue observar aqui as nossas linhas azul escuro, que significa que o campo está indo para zero, né? Então, aqui, ó, ele azul claro, a gente vai ter aqui nessa faixa que o campo já está aumentando as linhas de campo e a gente consegue observar a mesma coisa quando a gente cria a gente consegue observar o campo magnético, né? Que é a mesma coisa, ó. A gente vai ter aqui em azul claro, aumentando cada vez mais quando a gente chega perto da bobina. E lá no centrinho da bobina a gente vai anular esse campo, mas aqui, ó, em volta, a gente vai ter uma intensidade significativamente grande. E agora nós vamos verificar isso para cada um dos materiais. Aqui agora, para a gente conseguir adiantar melhor, eu fiz a mesma coisa que o do ouro, eu só mudei os materiais lá, então para a gente conseguir analisar melhor, eu vou analisar aqui nos slides, mas esses aqui são os resultados da minha simulação para cada um dos materiais. Aqui nós vamos ter os materiais paramagnéticos, a gente consegue observar que cada um deles são bem parecidos, né? E são até parecidos com o ouro. A gente vai ter essa disposição aqui das linhas de campo em volta da bobina. Elas vão crescendo à medida que a gente chega perto da bobina. E lá no centro elas vão se anular nessa disposição aqui. E com essa disposição aqui das linhas de fluxo, ó, a gente consegue observar a mudança de cor naquela escala lá. Então, para o magnésio, a gente vai ter essa disposição aqui. E para o alumínio, a gente vê que não muda quase nada, né? Eles são muito, muito parecidos mesmo. Assim, se mudar alguma coisa é nos detalhes, porque analiticamente, a gente observando aqui, a gente percebe que é praticamente a mesma coisa. Aqui a única diferença é que eu deixei selecionado o material só para eu conseguir observar melhor o comportamento desse campo magnético em torno da nossa placa, né, física. E aqui a gente consegue observar que eles são bem parecidos, magnésio e alumínio, e eles vão ter essa disposição. Agora, para os materiais diamagnéticos, a gente já vai ter uma disposição um pouco diferente das linhas de campo, ó. A gente consegue perceber que entre eles dois é bem parecido, mas aqui a gente já consegue perceber que as linhas ficam um pouco mais intensas, se aproximando do material da placa externa, ó, que a gente consegue observar em verde aqui. A placa fica aproximadamente aqui, ó, no eixo XY, e a gente consegue observar que a magnitude do campo já começa a crescer bastante desde o material. Então, ela vai se concentrando à medida que se aproxima da bobina, e lá no centrinho da bobina que ela vai se anular, mas assim, lá no centro mesmo, a gente vai ter a mesma coisa aqui, nas linhas de fluxo, né? A gente vai ver que vai se formar um fluxo na forma circular, e esse fluxo vai aumentando de acordo com a aproximação da bobina que a gente vai ter em 500 miliamperes, essa bobina, né? Ó, para prata, a gente vai ter a mesma coisa, praticamente a mesma disposição. Aqui, a diferença é que o campo magnético do cobre, ele vai ter essas linhas vermelhas aqui, que apresentam uma intensidade um pouco maior, né, de campo magnético. Mas é praticamente a mesma coisa. Agora, para os materiais ferromagnéticos, a gente consegue observar que ele destoa bastante do resto dos outros materiais, né? Os ferromagnéticos, que a gente fez uma análise com ferro e níquel,
a gente consegue observar que as linhas de campo magnético se concentram apenas em cima do material de ferro, né? Em volta desse material, elas vão se anular completamente. Então, o campo vai se concentrar inteiro dentro do material ferromagnético. Ó, como a gente consegue observar aqui no campo magnético, na análise desse campo magnético aqui, o azul escuro significa que é zero, né? O nosso campo magnético. Então, a gente vai ter que, em volta da plaquinha, que essa disposição aqui é exatamente a nossa placa externa, né? A gente vai ter o campo anulado, completamente anulado. E é muito interessante fazer essa análise, porque ela condiz exatamente com a nossa análise teórica, né? Lá dos dos materiais ferromagnéticos. E aqui no níquel, a gente consegue observar a mesma disposição do ferro, né? Já que os dois são materiais ferromagnéticos. Se houver uma diferença bastante sutil, porque eles são muito parecidos, como a gente pode observar aqui nas linhas de fluxo. Então, daqui para cá não tem muita mudança, né? Eu fiz para cada um dos materiais e a gente consegue perceber que não muda muito. A gente tem essas simulações lá. E é isso. Essa foi a análise dos eletroímãs, né? Aqui eu vou dar um ESC. E vamos agora para a nossa simulação de torque. Vamos para a nossa simulação de torque magnético. Então aqui eu nomeei o projeto como torque, as duas iniciais do meu nome e os dois últimos dígitos da minha matrícula. E vamos começar. A gente vai criar um modelo do Maxwell 3D. Nós vamos criar uma plaquinha ali no meio, bem no meio ali, dos nossos eixos. Vamos subir essa plaquinha um pouquinho, como é de forma arbitrária, né? Não tem medidas exatas. E aí a gente vai ali naquela ferramenta ali que a gente nunca tinha usado antes. Essa aqui, ó, ela vai criar um anel em volta dessa plaquinha, como a gente vai poder observar aqui. Eu coloco uma espessura arbitrária nesse anel, porque a gente não tem medidas exatas, né? E aí agora eu vou selecionar essa plaquinha, vou em Rotate e vou colocar uma inclinação nela de 20 graus. Na verdade, a inclinação é de 15 graus, aí eu me confundi e coloquei a de 20. Mas eu vou voltar e vou trocar essa inclinação. Aqui eu coloquei de 15, mas a gente percebe que ela ficou mais enviada ainda. Então eu tenho que voltar para a disposição que eu tinha antes. E aí sim, colocar 15 graus. Né? Aí eu acabei apagando e criando outra plaquinha, porque eu não estava conseguindo voltar, né? Eu só fiz a mesma coisa que eu fiz antes. Criei essa plaquinha e coloquei ela em 15 graus de inclinação. Selecionei o nosso anel, mudei a cor dele, coloquei a cor laranja para ficar mais bonito de se observar. Coloquei ela um pouco transparente. A gente conseguiu observar mais na frente um processo que a gente vai ver. O material é o NDFE 30, o mesmo material dos nossos primeiros ímãs. E agora eu vou selecionar com o botão direito nosso anel, vou em Edit, Surface e vou em Selection.
Vou colocar o plano YZ e a gente vai ter criado essas duas plaquinhas, né, que estão dentro do anel. Agora, a gente precisa só de uma dessas faces, dessas plaquinhas. Então, aqui eu vou em Boolean Separate Bodies. Então, eu vou separar cada uma delas para a gente conseguir apagar uma delas, né? Então, eu vou selecionar uma e vou clicar em Delete. Agora, eu só tenho um corte do nosso anel e eu vou adicionar amperagem nesse anel de 200 amperes, nesse pequeno corte que a gente vai ter ali. E vou vir aqui na nossa plaquinha do meio e vou adicionar parâmetros e vou em torque. Dou um OK. Agora eu vou criar uma região. Posso colocar 50, né, de offset, para a gente conseguir observar bem. E aqui eu vou em Maxwell 3D, Análise, e vou adicionar um Solution Setup de 15 passos novamente. Agora eu vou em selecionar o nosso torus, né? E vou colocar ele de cobre. Nosso anel vai ser de cobre. E agora eu vou em Validation Check, dou um OK. E eu dou um Analyze All e espero renderizar. Agora eu vou ver os resultados. A gente consegue ver que deu tudo certo com a nossa análise. Vou em Solution Data. E aqui eu tenho a resolução do meu torque, né? Que deu 1,71 vezes 10 a menos 8, né? Agora nós vamos para análise do nosso torque. Vamos vir aqui. E vamos analisar o nosso torque. O que foi feito naquela simulação, para dar uma explicação teórica dos nossos resultados, né? A gente pegou essa partezinha aqui do nosso anel que envolve a nossa plaquinha, né? Que vai se comportar basicamente como uma bobina ou um solenoide, né? E nós colocamos a nossa amperagem aqui de 200 amperes. Nisso, a gente criou uma linha de corrente que vem daqui, ó, e segue fazendo esse caminho em volta da nossa placa, ó, que a gente consegue observar que pela regra da mão direita vai criar essa linha de corrente, vai criar um campo magnético, né? Linhas de campo magnético que vão ter um comportamento aqui de espiral que vai gerar um movimento na nossa plaquinha interna. Esse movimento vai fazer com que essa plaquinha interna se movimente e vai gerar um torque na nossa plaquinha. Então ela vai ficar rodando, assim, girando, se comportando exatamente como uma bobina ou como um solenoide no motor, por exemplo, né? Então é dessa forma que vai funcionar a disposição da nossa simulação. Bom, foi isso. Essa foi o nosso experimento teórico simulado. Aqui estão as nossas referências bibliográficas. E, bom, é isso. Obrigada pela atenção e uma boa tarde. Tchau, tchau.